Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal sobre ESP8266 e nós vamos tratar de uma coisa que é básica, porém que é muito importante. É praticamente uma das primeiras coisas que devemos estudar, é como utilizar as portas gerais de entrada e saída, o GPIO. E como nós vamos realizar isso? Talvez isso aqui seja um dos menores programas até agora em termos de extensão, porém nós iremos ver conceitos bastante poderosos sobre classes e herança de classes. Então, vamos lá. Eu vou rolar aqui o programa e vocês vejam que é realmente bastante curto. A primeira coisa que nós fazemos é incluir a nossa biblioteca customizada do GPIO e também vamos definir os pinos, né, que serão conectados o nosso botão e o nosso LED. E em seguida nós temos a declaração dos nossos dois objetos. O primeiro, o nosso botão da classe GPIO Input. Nós observe que passamos aqui para o método construtor ActiveLawLevel e nós temos também a declaração do nosso objeto LED, construído a partir da classe GPIOOutput, e temos também aqui a declaração no método construtor ActiveLawLevel. Esse aqui é um dos pontos que eu queria chegar, né, que vocês veem no YouTube aí, geralmente quando se trata de pinos, leitura de pinos ou saída de pinos digitais, né? Nós vemos o cheque se o pino está em nível alto ou em nível baixo, né? Tanto de entrada quanto de saída. Só que isso não traz muita carga semântica para o nosso programa. Eu vou colocar esse exemplo aqui do, por exemplo, o botão, né? Nós temos aqui no caso de cima que quando o botão é pressionado, a entrada vai a nível zero, já que a chave aterra uma parte aqui do resistor de pull-up. Então, pressionado vai a nível zero. Já na situação de baixo, quando o botão é pressionado, o pino vai a nível 1. Mas a pergunta que eu deixo é: o que se quer monitorar no seu programa principal? Você quer monitorar quando que o botão é apertado pelo usuário ou você quer monitorar o nível de sinal do pino? Obviamente queremos monitorar se o botão foi apertado ou não, ou seja, se o recurso foi ativado ou se o recurso está ativo, no caso de uma saída, que tem uma carga semântica muito maior do que simplesmente dizer se o pino está em nível alto ou um nível baixo no programa. Por isso que aqui no nosso programa eu vou utilizar esse conceito. Se o recurso está ativo em nível alto ou baixo, no caso, quando o botão é pressionado, nós temos 0 volts na entrada, então o recurso está ativado em nível baixo. Aqui o nosso LED, por construção interna aqui da nossa placa Node MCU, o recurso do LED, que é o LED aceso, mas poderia ser um motor ligado, o recurso é ativado quando está em nível baixo. Esses dois comentários aqui eu coloquei única e exclusivamente para poder explicar, mas basicamente a linha de código explica o comentário. Se o botão é pressionado, 0 volts na entrada, que basicamente seria fazer se você testasse o nível do pino. Então esse comentário ele é desnecessário, eu vou apagar.
e também o nosso segundo comentário, que o LED fica ligado em 0 volt, em nível baixo, que é o que está dizendo aqui, que o recurso fica ativo em nível baixo. Então, eu também vou deletar esse comentário, já que é um comentário redundante e gera ruído no nosso programa. Seguindo, vamos vendo como é simples. Na nossa rotina de setup, nós temos, assim como tantas vezes vimos aqui nos vídeos, a rotina de inicialização do nosso monitor serial com 115.2 kbps. Esperamos um delay de 10 milissegundos. Nós, através desse método setPin, dizemos que o nosso botão está no pino GPIO 16 e o LED está no pino GPIO 2, através desse método setPin. A nossa função de loop também nós temos um único teste interno a partir desse if, que ele checa se nosso botão está ativo. Eu repito mais uma vez que ativo não tem nada a ver com estado do pino, né? Porque o estado do pino varia conforme o hardware que você selecionar. Mas o recurso, aqui ele testa se o recurso foi ativado. Se esse recurso, no caso o botão, foi ativado, então ele ativará o nosso recurso, que é um LED, que poderia ser outra coisa, um motor ou outra coisa. Então ele ativa o nosso recurso. Que colocar em nível alto ou nível baixo aí vai depender do hardware que você tenha. Mas o nosso recurso é ativado. Se o botão não está ativo, então ele desativa o nosso LED. Ele desativa o nosso recurso. Então agora a gente vai entrar na biblioteca aqui GPIO-H para dar uma olhada para ver como foi construída. Passando para o nosso arquivo aqui de cabeçalho, onde nós temos as definições da biblioteca GPIO. Né? Então, começamos com aquele padrão já do C++. Temos algumas definições aqui que utilizamos. Active Low Level, que ele é o próprio Low Level, que é 0. Então, aquelas definições que nós utilizamos no programa principal. E aqui nós começamos as definições das classes que são implementadas. Teremos 3 classes. Eu vou primeiro explicar a classe Pi ou a superclasse, como queiram falar, essa classe GPIO Pin. Dentro dela nós teremos atributos privados, protegidos ou públicos. Atributos privados, que aqui não temos, são aqueles que são acessados somente pela classe. Atributos protegidos, eles podem ser dados. Tudo que for declarado aqui pode ser dado pelas classes filhas. E atributos públicos, eles podem ser dados também e podem ser instanciados no nosso programa principal. Então, temos aqui como atributos protegidos, nós temos o inteiro de 8 bits, que é o referente ao pino. Lembrando que underline na frente diz que é um atributo privado ou protegido. Temos um modo, ao qual será, se ele vai ser entrada, vai ser uma saída, o pino. E temos um inteiro também para dizer se o pino está ativo ou não. Na verdade, é a configuração do pino, né? Se ele é ativo em nível baixo ou ativo em nível alto.
Temos o público aqui da nossa classe Pi e superclasse. Temos o método construtor, que leva o mesmo nome da declaração da classe. Temos também aquela função setPin, que ela seleciona o pino, né, a qual será anexado o recurso. E nós temos também essa função setMode, né, que nós veremos aqui as implementações logo em seguida no arquivo CPP. Teremos abaixo as duas classes filhas, a GPIO Input e a GPIO Output. As duas herdarão de GPIO Pin. Isso significa que os métodos e atributos contidos em GPIO Pin também serão trazidos para as classes filhas. A GPIO Input, ela vai cuidar de um pino de entrada, então teremos os métodos aqui relativos ao pino de entrada. Teremos um método que retorna um inteiro para saber se ele está ativo, referido pino, e teremos um método para selecionar qual pino está conectado àquele recurso de entrada. A classe GPIO Output, que irá implementar os métodos de um pino de saída, terá então o seu método construtor, o método para saber também se está ativo ou inativo. Isso aqui é possível você fazer num pino de saída, saber se ele está ativo ou inativo. Também a função setPin, para selecionarmos qual pino está ligado o recurso de saída. Uma função para ativar esse recurso e uma função para desativar o nosso recurso de saída. Agora nós vamos ver como foram implementados esses métodos. No arquivo CPP nós incluímos a biblioteca Arduino e o nosso cabeçalho GPIOH e começamos a implementar os métodos das classes. E o primeiro método que vai ser implementado vai ser o método construtor da nossa classe Pi. O que ele faz, como já vimos no programa principal, é definir qual o level, qual é o nível de sinal, se é alto ou baixo, que será ativo o nosso recurso. O que eu queria falar aqui a respeito do método construtor, que ele é um método que deve ser compartilhado, deve ser igual em todas as classes filhas, né? Então, às vezes, definimos um método construtor, achamos interessante que o objeto seja instanciado a partir de um determinado parâmetro, um conjunto de parâmetros, só que essa classe construtora ela não é igual para as outras classes filhas, né? Então temos um problema na nossa modelagem. Então o método construtor deve ser aquele igual, que deve ser compartilhado de forma igual em todas as classes que herdarão a superclasse ou a classe Pi. Então tem que haver um pouco de cuidado assim na hora da escolha do método construtor por causa disso. Seguindo, nós temos a implementação do nosso método setPin, que ele coloca o pino dentro do nosso atributo interno da classe, e a função setMode, né, que ela vai definir se um pino vai ser de entrada ou vai ser de saída. Pode ver que ela recebe um parâmetro aqui, direction. Ela coloca esse parâmetro dentro do mode e já passa para essa função interna aqui do nosso Arduino IDE, que ela define se o pino vai ser de entrada ou o pino vai ser de saída. Então, esses são os métodos aqui implementados na nossa classe Pi, ou superclasse.
Seguimos para a implementação da nossa classe GPIO Input. Essa é a sintaxe para herdarmos o método construtor da nossa classe GPIO Pin. E temos o primeiro método da nossa classe GPIO Input, que é a setPin. Observe que no nome da classe já dizemos que o pino será de entrada. Então não há necessidade de passar de forma externa a função setMode. Então, dentro de setPin, nós já setamos esse pino como entrada através do método setMode. Esse does aqui indica que nós estamos nos referindo a um método interno do nosso próprio objeto. Agora nós temos a implementação do nosso método isActive. Ele vai ler o nível do pino, se está alto ou baixo, e vai alocar nessa variável readPin interna aqui do método. Mas perceba que se o retorno, se está ativo ou não, depende desse atributo interno isActive. Por exemplo, se o nível estiver em nível alto, lido, e o recurso for ativo em nível alto, tudo bem, então ele vai retornar que o recurso está ativo. Mas se o pino está em nível alto e o recurso é ativo em nível baixo, então ele vai retornar falso, que o recurso não está ativo. Uma outra coisa importante aqui, que aqui não foi implementado aquela rotina de debounce para retirar o ruído, né, do botão. Então, isso aí vocês podem implementar depois com calma. Nós temos a implementação da classe GPIO Output, né, herdando o método construtor de GPIO Pin. Nós temos o método setPin. Como é uma classe para trabalharmos com pinos de saída, então da mesma forma, ela já seta aqui nesse método o pino como saída, né? Por esse aqui does aqui, que informa que chamaremos um método interno do objeto. O nosso método activate vai ativar o nosso recurso de saída, mas o estado do pino relativo à ativação vai depender da nossa variável isActive. Se ele for para ativar em nível alto, aí ele retorna high. Se não, se o isActive estiver em low, ele vai ativar em pino em nível baixo. O deactive, que é desativar, ele vai fazer exatamente o contrário, né? Se o nosso isActive estiver setado em nível alto, então ele vai desativar, mandando um nível baixo para o nosso pino. Se agora a ativação estiver setada como nível baixo, então ela vai desativar, mandando um nível alto. Faz exatamente o oposto de activate. O último método, isActive, eu deixo para vocês implementarem. Vocês vão checar se a saída está em nível alto ou nível baixo e vão retornar o valor correspondente. Então, deixa aí para depois vocês também implementarem com calma. Bem, uma coisa que eu notei aqui, gravando esse vídeo aqui para vocês, é que o método setPin, ele está implementado tanto na classe pai quanto nas classes filhas. Então, já que já está implementado nas classes filhas, eu vou retirar o método setPin aqui da classe pai, para a gente evitar sobrescrever o método. Então, ser mais rápido, só vou comentar aqui. Bem, agora nos falta compilar e gravar no dispositivo para vermos o funcionamento aqui na prática, como é que fica.
Então, pessoal, nosso LED de saída está aqui. Eu vou pressionar o botão e o LED vai acender. Bem, agora o que eu vou fazer aqui vai ser inverter aqui a nossa lógica de ativação aqui do recurso de saída, no caso o LED. Eu vou inverter aqui só para a gente ver na prática funcionando e vou aqui regravar. Então o nosso LED de saída vai ficar aceso. Quando eu apertar o botão, ele vai apagar. Então aqui o LED já está aceso. Eu vou apertar o botão e a lógica fica invertida. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo.